Graças e paz, meus queridos irmãos, vamos para a terceira aula de História Eclesiástica. Estamos chegando à Idade Medieval, considerado período das trevas, onde a igreja estava num profundo sono espiritual, onde não havia mais conhecimento, como havia no período clássico, na igreja antiga, e o povo estava vivendo numa ignorância espiritual, superstição espiritual, uma hegemonia romana, um poder papado político e religioso que dominava todos. Era um tempo de terror, onde foi implantado as inquisições para exterminar aqueles que pensavam diferente da igreja, a peste bubônica, que exterminou uma grande parte, 50% da Europa, da população europeia na época. E a gente chega num período da Renascença, onde homens surgem, pensadores, como John Wycliffe, professor da Universidade de Oxford. Esse homem, então, ele era um humanista, né? Assim como também logo depois John Russell, Lutero, que tinha o humanista, ele tinha um conhecimento, não é diferente do humanista do século XVIII, né? O humanista do início do século XIV, XV, XVI eram homens que estudavam a cultura, a língua antigas, e esses homens conhecedores do hebraico, do grego, do latim, né, e do inglês, eles então tinham um sonho, traduzir a Bíblia para a linguagem do seu povo. E John Wycliffe, ele conseguiu isso daí, né, realmente, mas foi perseguido, né? John Wycliffe morreu de morte natural, porém depois, alguns anos depois, a igreja exumou o corpo, os ossos, né, colocou fogo e considerou ele um herege. Como também outros que surgiram, John Russell também, que foi um seguidor de Wycliffe. Esses homens, eles não eram... esse movimento começou de homens de Deus dentro da igreja católica, né? Foi um movimento que queria trazer a igreja para aquilo que era realmente a igreja primitiva. Um pouco daquilo que era da igreja primitiva, uma reforma espiritual, tirar a igreja do lamaçal que estava, da corrupção, e submeter a igreja à autoridade da palavra de Deus, da Bíblia, Cristo como cabeça, e a única autoridade, regra e fé é a palavra de Deus. Então era o sonho desses homens, retornar à pregação, né? Já não existia pregação mais na igreja, então foi um período assim muito difícil, mas que esses homens pagaram, né? Outros, né, pagaram com as próprias vidas, como Tyndale, né, na época da Reforma. Lutero morreu de morte natural, mas Jerônimo Savonarola também na Itália, e, e muitos outros pagaram com a própria vida, queimados vivos, como John Russo, né, que ele foi queimado vivo na fogueira, louvando ao Senhor, cantando salmos, mas ele não negou aquilo que ele havia escrito, aquilo, a sua fé, né? Isso foi importante nesse período. Então levantou a bandeira que só as Escrituras, só a fé, só a graça, só a Deus dá glória, só Cristo, o sacerdócio universal dos crentes. Então foi isso daí que foi levantado nesse período. E logo depois também teve a Contra-Reforma no Concílio de Trento pela Igreja Católica. E a Contra-Reforma foi, vamos dizer assim, algo para barrar o crescimento protestante, né? E, e foi 100 anos aproximadamente de guerra entre os reis católicos e reis protestantes, né? Mas foi assim um massacre, né? A gente vê tantos grupos que se levantou, né? Mas que muitos desses grupos foram perseguidos, tiveram que fugir. A gente vê que grupos, os morávios, né? Os huguenotes na França, os morávios na Alemanha e os puritanos na Inglaterra. Muitos tiveram que fugir para o Novo Mundo, América do Norte, Estados Unidos, e ali fundaram, né, aquela colônia americana, muitos estados fundados ali por protestantes, batista, presbiteriano, né, depois metodistas. E então foi esse período assim de, de grande luta, de grande perseguição, mas esses homens conseguiram realizar o sonho que é traduzir a Bíblia para a linguagem do povo, né? E isso trouxe um conhecimento. As Bíblias, o Novo Testamento era algo assim proibido, né? Era considerado um livro perigoso. Se alguém fosse pego com o Novo Testamento, com a parte
da Bíblia, ou até mesmo se uma criança fizesse uma oração no Pai Nosso, era o risco de toda a família perder a vida queimado como herege. Então era isso daí que acontecia. Então foi um período assim, muito difícil, né, de que mais homens, levantados por Deus, corajosos, fizeram a diferença. Por isso nós devemos valorizar a palavra de Deus, a Bíblia. E hoje, né, comemorando aí o dia da Bíblia, segundo domingo, vamos valorizar essa palavra. Muitos deram a vida por essa palavra e ela chegou até nós, e nós precisamos valorizar essa palavra, ler, meditar nessa palavra, viver essa palavra. Que o Senhor esteja nos ajudando. Tenha um bom dia, que Deus te abençoe. E até a próxima aula, hein? Te aguardo.